Vamos lá, pessoal. Segunda imunidade que eu queria trazer para vocês é a imunidade religiosa, tá? Imunidade religiosa. Essa imunidade, ela é interessante e eu quero fazer uma apresentação assim, tecido aqui pelo que o Pedro colocou, que a redação originária, antes da reforma tributária, era assim: era vedado instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Então, houve uma discussão se essa seria uma imunidade objetiva ou subjetiva, tá? Alguns sustentavam que era uma imunidade objetiva e que incidia só sobre o templo, né? Ali aquela igreja, aquele terreiro, aquela sinagoga, a mesquita, tá? Só sobre o templo. Seria uma imunidade objetiva. Até porque o artigo 5º, inciso 6 da Constituição, eu vou colocar no chat para o Pedro não precisar tirar então onde está. O artigo 5º, inciso 6, ele fala assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Tá? Então, havia toda uma preocupação com o local da prática religiosa. Então, em algum momento se entendeu que essa seria uma imunidade objetiva. Só que o Supremo, ele foi proferindo uma decisão atrás da outra. A gente não vai conseguir trazer todas aqui, tá? São muitas, de fato. Mas que foi claramente transformando a imunidade dos templos em uma imunidade subjetiva, beneficiando não apenas o templo, mas a entidade religiosa como um todo, tá? E isso acabou evoluindo constitucionalmente a ponto de a reforma tributária ela modificou a redação para prever que é vedado instituir impostos sobre entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Beleza? Então, houve realmente uma adequação da Constituição àquilo que o Supremo já vinha decidindo, e até, assim, no meu modo de ver, uma ampliação. Deixou bem claro que as organizações assistenciais e beneficentes das entidades religiosas, elas são imunes, independente do preenchimento de requisitos legais, pessoal. A gente vai ver lá embaixo que para as demais entidades assistenciais tem que preencher requisitos legais. Mas, por enquanto, não. Tá? Para entidades religiosas, basta que seja vinculado. Depois, quer ver? Volta lá para a gente, cara. Depois a gente volta nesse artigo aí. Claro, né, o parágrafo 4º, e o Pedro colocou aqui para a gente, diz que as vedações compreendem o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais. Claro, né? Também não pode haver uma esculhambação, a entidade religiosa abrir uma atividade comercial totalmente desvinculada da sua atividade fim e querer gozar da imunidade. Isso não. Tá? Volta lá no 150, Pedro, por favor. Beleza. Então, um primeiro ponto, assim, um pouco mais geral, que eu acho que é importante, é o seguinte: a Constituição ela fala templos de qualquer culto, tá? Entidades religiosas de qualquer culto. Então, houve uma discussão lá no Supremo em relação à maçonaria. Eu até recebi processos na tributária de lojas maçônicas, tá? Pleiteando a imunidade tributária dos templos. E elas defendiam: somos um templo maçônico. E o Supremo entendeu que não basta ser templo, tem que ser um templo de qualquer culto. E culto remete à ideia de religião. Tá? Como a maçonaria ela não se apresenta como religião, a maçonaria se apresenta como uma filosofia
que agrega pessoas das mais diferentes religiões. Então, como ela não se apresenta como religião, o Supremo entendeu que ela não faz jus à imunidade dos tempos. Voto do Lewandowski. Não sei se está fácil aí para você, ô Pedro, de achar isso. Eu já achei aqui, coloca tudo, tá? Não sei se vai aparecer tudo, mas vou botar aqui o trecho da emenda. É inviolável a liberdade, a imunidade tributária conferida pelo artigo 156b é restrita aos templos de qualquer culto religioso, não se aplicando à maçonaria, em cujas lojas não se professa qualquer religião. Tá? Esse foi o RE 562-351. Está aqui um trecho da emenda também, para vocês terem aí no chat. Trata desse assunto. Bem? Vamos lá. Em relação àquele dispositivo que o Pedro colocou no parágrafo ali, parágrafo do parágrafo 4º, né, as redações expressas no inciso 6, alíneas B e C, né, compreende somente patrimônio, renda e serviços. Bom, primeiro a gente sabe que é para qualquer imposto, não é só sobre patrimônio e serviço. Aquilo que vale para a imunidade recíproca vale também para a imunidade de tempo, mas tem que ser relacionado às finalidades essenciais da entidade. Agora, se presume que o recurso vai ser destinado à finalidade essencial. A presunção é essa, certo? Se houver algum desvio de finalidade, cabe à Fazenda comprovar que houve esse desvio de finalidade. Tudo bem? A Fazenda que tem que comprovar que houve um desvio de finalidade. A presunção, por exemplo, a Rede Record, salvo engano, pertence à Igreja Universal, do Reino de Deus. A rigor, a presunção é de que os recursos auferidos pela Rede Record, eles são integralmente destinados à entidade religiosa. Tá? Estou especulando, tá, pessoal? Porque eu não olhei o contrato social da Rede Record. Mas, pelo que a gente ouve falar, ela pertence à Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não sei se é verdade, tá? Mas caso pertença. Toda receita oferida ali, ela deve ter como finalidade a própria Igreja Universal do Reino de Deus, certo? Se houver a utilização para outro fim, que não seja o fim religioso, haverá um desvio de finalidade. Agora, quem tem que provar isso é a própria fazenda pública. A presunção é que o recurso vá para a entidade religiosa para as suas finalidades. Isso é muito comum, pessoal. Tem exemplos mais simples do que esse que eu dei. Tem algumas igrejas que têm estacionamentos pagos. Por exemplo, a igreja aqui, a matriz São João Batista, na rua São João, aqui em Niterói, ela tem um estacionamento pago. Tá? A presunção é que o recurso vai para a própria igreja. Se não for, tem que comprovar esse desvio de finalidade. Tá? Também, e aí, gente, são muito julgados, tá? Talvez depois o Pedro possa ir colocando aí no chat para vocês terem, né? Mas, por exemplo, cemitério. O cemitério que ficava próximo e é administrado por uma paróquia. A Suprema entendeu que esse cemitério, embora não seja um templo, ele é abrangido pela imunidade, porque, de certa forma, está relacionado ao templo. Tá? Vou botar aí, os cemitérios que consubstanciam extensões
de entidades com religiosos são abrangidos pela garantia contemplada no artigo 150 da Constituição do Brasil. Possibilidade de incidência do IPTU em relação a eles. Vou colocar, esse é um RS 578562 Teros Grau. Vou colocar aqui no chat para vocês. Bom, casas paroquiais, imóveis das igrejas que estão alugados para terceiros, mas os aluguéis são vertidos em favor da própria entidade. Por exemplo, a Mitra Arquidiocesana do Rio de Janeiro, a Igreja Católica, né? É o nome da pessoa jurídica da Igreja Católica, tem uma série de imóveis que foram doados pelos fiéis. Esses imóveis estão, muitos deles, alugados para particulares. E o aluguel que decorre desse imóvel, ele se presume que é transferido para as necessidades da igreja. Então, existe, por exemplo, uma súmula vinculante, pessoal, acho que é a súmula vinculante 52, né, o Pedro, estou sem ela aqui pertinho de mim, mas se for, você coloca aqui para a gente. Vou jogar aí. Súmula vinculante 52. E diz exatamente isso que eu estou trazendo para vocês. Deixa eu ver se... Então, casa do padre, a casa do pastor, olha só a súmula vinculante 52 que está no chat. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 156C. Aqui fala do C, tá? Mas a jurisprudência entende que o B também, que é essa dos tempos. Desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Beleza? Então é isso aí. Bom, vamos agora avançar para as imunidades previstas na linha C. Tem alguma que eu deixei passar, Pedro? Você pode? Jurisprudência? Isso. Na minha... Importante, né? Já foram Acho... falados.